Bem, meu nome é Gisele, sou professora da área de português e inglês do campus Uberlândia Centro. Eu já trabalho no IFTM desde 2010, uma das primeiras levas, né, de docentes contratados. Comecei meu trabalho no campus Ituiutaba. Em 2014, eu vim para o campus Uberlândia Centro. E hoje eu trago para apresentar para vocês e trazer como uma proposta de conversa, né? Já que o próprio nome dessa sala era apresentar uma proposta, né, de ensino que a gente teve com êxito durante esse momento de ensino remoto, eu pensei em falar um pouquinho sobre essa experiência que nós tivemos de organizar uma conversa online com o escritor Marcelino Freire. E aí a escolha, né, e eu optei por falar sobre essa atividade em específico, porque eu entendo que as outras atividades que eu planejei para as minhas outras 7 turmas não foram tão exitosas assim. E aí, devido a toda essa complexidade que nós estamos discutindo desde ontem, né, especificamente nas palestras que foram abordadas sobre como o ensino remoto tem sido conduzido, eu entendo que a falta de êxito nessas outras atividades, sejam nos roteiros de estudo, e aí quando eu digo falta de êxito, é porque, como eu adiantei ontem, né, a minha fala, eu entendo que se eu tenho um grupo de alunos, e aí, né, que sejam 2, 3 alunos que não conseguem acompanhar as aulas, não conseguem estar presentes nessa aula, ainda que de forma assíncrona, né, eu entendo que não foi com êxito, né, porque a proposta de educação que eu trago, quando eu vou trabalhar a questão de linguagens, e mais especificamente letramentos, tanto em língua portuguesa quanto em língua inglesa, é uma proposta de uma educação que ela tem que ser, sim, inclusiva, ela tem que ser libertadora, e se eu não tenho esse alcance, eu acho que o ensino remoto, ele, de fato, ele joga um holofote em dificuldades que eu já vinha enfrentando, até mesmo no ensino presencial, né? Então, no ensino presencial também tinha alunos que sumiam, né? Eles não vinham à aula durante 1, 2 semanas, e aí a gente vai descobrir o porquê, e são justificativas diversas, desde a questão de problemas familiares, questão de saúde. Então, eu acho que o ensino remoto tem que ser considerado dentre todas essas complexidades, entendermos que a nossa proposta, aí, seguindo a fala, né, de ontem do palestrante, tem sim que trazer essa ideia de um itinerário de aprendizagem do professor Sidney, né, que vai tentar, sim, trazer uma educação profissional que seja de uma forma integral. Bem, falando especificamente dessa ideia, né, durante os momentos de aula presencial, as turmas de língua portuguesa em que eu atuo como professora, eles estavam muito dispersos, principalmente nesse momento inicial do trimestre, para a escolha, né, de ações ou de obras literárias para a gente estudar. Então, geralmente, nas minhas aulas de língua portuguesa, nós decidimos todo o nosso plano de trabalho trimestral em conjunto, né? Então, é algo que eu faço já de rotina. Então, os alunos que já foram meus alunos anteriormente, eles entendem toda essa proposta, e a gente consegue até trazer as deliberações de forma mais rápida. E aí, quando eu digo mais rápida, porque em outras turmas, às vezes a gente demora 2, 3 aulas para entrarmos num consenso do nosso plano de trimestre. Mas então, a proposta é trabalhar. Hoje nós temos apenas 3 aulas de língua portuguesa no currículo, no PPC antigo, né, que são as turmas de 2º e 3º ano. Então, a proposta é a gente trabalhar dentre essas 3 aulas, e não necessariamente nessa sequência de uma aula para cada coisa, né, para cada tópico, mas trabalharmos gramática, literatura e produção de texto. Então, eu apresento para eles a ementa daquele primeiro momento do trimestre, e no quadro branco a gente vai rascunhando as possibilidades e o que é possível a gente trabalhar. Eu não acho que o que eu faço com as turmas seja, de fato, uma proposta de metodologia baseada em projetos, mas é uma tentativa, uma adaptação.
E quando nós trabalhamos assim, os alunos, eles conseguem se engajar de uma forma mais efetiva quando eles apresentam as necessidades deles. E aí começou essa discussão, principalmente com as turmas de terceiro ano. A maioria, grande maioria, levantou a mão e disse que queria fazer sim, se preparar para o vestibular da UFO, ainda que a nossa proposta de trabalho principal do Instituto Federal não seja essa preparação de formato cursinho, eu entendo sim a minha responsabilidade de trazer essas necessidades dos alunos para prepará-los, né, para uma ascensão aí de verticalização. Então, nós escolhemos, né, já que eles tinham abordado essa questão do vestibular da UFO, eles trouxeram um edital, nós vimos as obras literárias, e já naquele momento ali, eles fizeram uma pesquisa rápida, né, sobre o que seria cada uma delas, e eles elegeram estudar essa obra do Marcelino Freire, que é Contos Negreiros. E as inscrições se encerraram em abril, a maioria da turma fez inscrição para participar desse processo seletivo da UFO, e a ideia inicial é que nós trabalhássemos as obras de vestibular durante, então, esse ano. E aí, o segundo ano, até mesmo a turma de primeiro ano, aderiu a essa proposta do terceiro. Então, eu me vi ali envolvida em preparação de aulas de literatura que abordavam as obras literárias da UFO. Então, a turma de primeiro ano escolheu a obra do Carlos Drummond, Rosa do Povo, a do segundo ano, Contos Negreiros também, uma turma de terceiro escolheu A Moratória, de Jorge Andrade, e o terceiro ADM, Contos Negreiros. Só que todas as turmas tiveram contato, né, com extratos, com trechos, né, dos contos, para a gente poder fazer essa avaliação de qual obra seria escolhida. Então, todas as turmas tiveram contatos com pelo menos 2 contos do Marcelino Freire. Então, a proposta inicial era essa, que as turmas estudariam, ainda que fossem obras distintas, e que a gente se reuniria num grande seminário, né, no nosso auditório, num momento contraturno, um momento que eles não tinham aula, que é uma atividade que eu já fazia com as outras turmas, né, em anos anteriores, e que sempre foi muito legal, em que eu convido pessoas de fora para vir discutir essas obras conosco. E aí, especialistas da área, geralmente, né, professores, estudantes de doutorado da UFO. Bem, então a proposta era essa, e aí quando viemos para o ensino remoto, eu me encontrei em uma situação de que esse seminário, então, foi por água abaixo, né? Nós não conseguiríamos fazer isso de uma forma articulada e presencial, como eu já tinha feito anteriormente com outras turmas. E o que o ensino remoto proporcionou foi um tempo a mais, tanto para mim, e aí quando eu digo esse tempo a mais, não que eu não tenha o trabalho invisível doméstico aqui, né, com uma criança de 3 anos, mas um tempo que eu consegui otimizar para acompanhar as lives, né, que começaram a ser ofertadas, acho que até de forma indiscriminada, né, então às vezes você tem muitas lives acontecendo ao mesmo tempo, e por coincidência, durante as pesquisas e estudando Marcelino Freire, que nós fizemos o estudo da obra baseado em dissertação de mestrado, em entrevistas que o próprio autor deu, eu consegui o contato do Marcelino Freire e, de forma muito ousada, o convidei para vir falar com a turma, e ele aceitou prontamente. E essa ação dele, né, de vir falar com a turma, e que está gravado no YouTube, quem tiver interesse pode acessar, foi uma ação que me deixou muito... eu acho que de uma forma assim, muito animada e com uma esperança muito ativa de que essa foi uma das ações mais exitosas desse momento de ensino remoto. Então, os alunos já tinham explorado, debatido toda a obra literária, e quando a gente abriu essa oportunidade como uma atividade de extensão pelo IFTM com você, nós tivemos 195 inscrições, e desses inscritos, né, para participar, vieram pessoas de outros campi, também do IFTM, professoras, alunos e pessoas outras, né, que não estão no meio acadêmico, de outras cidades. Então, essa interação no dia foi uma interação muito interessante, que nos auxiliou bastante a trazer sentido para essa, até mesmo pela questão de trabalhar uma obra literária
para uma preparação de vestibular. Então, o próprio Marcelino Freire abordou isso, né, sobre como foi a intenção dele de dizer que ele mesmo tentou fazer uma questão, né, de uma obra dele que caiu no vestibular e ele não conseguiu responder. Então, assim, eu acho que os alunos se sentiram muito mais conectados, tanto com a obra quanto o fazer literário, né, e aí por meio dessa interação com o autor. Bem, é isso que eu quero apresentar, né, para vocês, e deixo o espaço, então, para a gente poder conversar um pouco. Ok, professora Gisele, muito obrigado, né, pela sua apresentação, muito interessante, né, sempre buscando aí dinamizar as aulas, né, parabéns aí pelo seu trabalho, pela apresentação. Obrigada. Aí eu pergunto novamente, a professora Maria Regina Campaner Locatelli, ela já está na sala, por favor? Talvez a gente faça a discussão logo em seguida, Geraldo, para dar tempo dela. Sim. Aparecer, né? Aparentemente ela... Não, ela está sim na sala. Uhum. Professora Maria Regina, você está presente? Bom, então eu acredito que nós podemos então abrir, né, para participações. Eu sugiro que vocês mesmos possam usar aí o microfone para intervenções aí junto à apresentação da professora Gisele, ou até mesmo retomarmos, né, o assunto de ontem também com a É uma apresentação sequência, da... né? Isso, né, então fiquem à vontade. Os participantes que quiserem, a professora Ana Carolina também está presente na sala, então eu acredito que a gente possa dar uma sequência, né, como a professora Gisele disse, e até mesmo para promover esse diálogo, né, e essa troca de experiências, que é o propósito Eu dessa acho, sala. Geraldo, que assim, eu que estava ali nesse momento de condução, e eu vi muitos colegas nossos de outros campi, né? Então, vi o Rogério, vi a Lorane, vi Márcia, a própria Cirda, que é professora de história nossa ali do campus Berlândia Centro, e eu acho que foi o primeiro momento, assim, que me deu, de fato, um fôlego para falar, insistir em falar sobre a proposta da gente ter um trabalho mais colaborativo entre os campi nesse momento de ensino remoto. As contribuições foram riquíssimas, né? E a gente pensar que os próprios alunos de outros campi puderam participar dessa atividade, né? Então, assim, foi oportunizado isso para eles. Eu acredito que se, né, naquele momento ali de idealização dessa atividade, eu tivesse alcançado, imaginar que essa atividade teria esse alcance, provavelmente eu teria feito um planejamento muito mais cauteloso e mais colaborativo com os colegas, né? Então, assim, como a gente estava no finalzinho do trimestre, os meninos já tinham discutido a obra, fizemos atividade avaliativa, porque precisa ter nota, né? Então, assim, a gente já tinha encerrado todo esse momento de discussão, e eu pensei que ter esse momento de live nem seria tão possível. Então, assim, eu joguei um verde, acabei colhendo maduro. Então, essa organização dessa atividade foi em menos de uma semana, né? Então, o Jackson ajudou ali, principalmente nessa divulgação, por conta do projeto IFTM com você. E eu acho que esse fôlego que eu digo é para hoje a gente tentar pensar em propostas, como a Carol falou ontem, umas propostas distintas dessa experiência que a gente já teve, né? Eu acho que ter uma experiência de algo diferente, que talvez possa ser mais significativo, né? Um sentido que nos dê mais ânimo para acreditar que o ensino remoto esteja acontecendo com qualidade. Eu acho que o que tem permeado muito as nossas inseguranças e receios, e eu estou falando, né, desse meu lugar como professora, é imaginar que qualidade de ensino que está sendo oferecido, né? Então, já passamos aí essa discussão da transmissão de conhecimento, nós não estamos aqui para transmitir conhecimento, então, nem consigo assegurar o que o aluno aprende se ele não me fala isso. E dessa atividade específica com o Marcelino Freire, todos os alunos que participaram, eles preencheram um relatório para mim.
Então, nesse relatório, como a Carol falou, essas respostas discursivas, né, Carol, elas endossam e nos trazem detalhes de quanto os alunos conseguem, sim, refletir e alcançar, principalmente essa parte de conhecimento que está sendo construído junto, né? Então, assim, eu acho que vamos abrir o microfone para que vocês também falem, para eu não ficar num monólogo, né? Fazer, de fato, um fórum. Estou vendo a pergunta da Luísa. Qual foi o maior desafio no desenvolvimento dessa atividade? Gisele, você propôs do pessoal falar, né? Eu estou vendo o Rogério, Gilberto. Isso, aí eles já se inscreveram. A gente pode adotar, então, assim, a seguinte medida. Você responde, né? Porque eu acho que a pergunta tem a ver com a sua apresentação, e em seguida a gente parte para as inscrições. Podemos trabalhar assim? Você que manda, Geraldo, você que contou essa mediação. Não, mas a gente pode chegar num consenso. Senhor coordenador geral da PROEM. Pode sim. Não, mas então, por favor, responda, né, a pergunta que você começou, só para a gente ter uma sistemática aqui na sala, Luiz. E aí a gente passa para as inscrições. Então, Gilberto Amorim já está inscrito, em seguida o Rogério de Castro. Tá. Luiz, eu acho que o maior desafio, e assim, confesso, sem vergonha nenhuma e sem pudor, foi imaginar como que eu ia prover, né? Prover no sentido de organizar e de estar ali fazendo uma mediação numa live, sendo que eu tenho uma criança de 3 anos nesse horário das 2 às 3 da tarde. Então, o meu desafio maior foi imaginar essa minha logística e sem ter outros braços aqui para me ajudar com o NIP, como que seria essa organização. E aí, como eu tenho uma bolsista de pesquisa em que nós estudamos especificamente Marcelino Freire, por conta da escrita criativa, eu a trouxe comigo, né, como a organizadora do evento, fizemos toda a preparação, e quem acompanhou a live viu que quem conduziu, né, toda essa mediação foi a Camille, né, que é muito tímida, foi a primeira vez que ela fez isso, uma menina de 17 anos, então, acho que o maior desafio foi esse. Eu acho que tem sido esse desafio, né, Luísa, de conciliar esse trabalho doméstico, essas nossas obrigações, porque a minha prioridade é o LIP. Então, assim, nesse momento que eu estou em casa, o meu trabalho, ele vai sendo encaixado numa rotina para uma criança de 3 anos, né? Então, é isso. E aí podemos, então, para as inscrições, Geraldo. Isso, então... Gilberto, por favor. É interessante que vocês também façam uma pequena apresentação, para quem não conhecem, né? Só para a gente se situar. Eu posso falar daqui a pouco? O bicho pegou aqui. Entendeu? Tá certo. Aí, ó, a interação nos bastidores, né, Gilberto? Isso. Daqui a pouco eu volto. Então a gente passa para o seguinte inscrito, que é o professor, que é o Rogério de Castro Ângelo. Rogério, que tem 2 em casa. Isso, estão ali na rotina de banho também. Então, eu sou o Rogério, aqui do campus Ituiutaba, professor de português e inglês. Na verdade, eu ia comentar, Gisele, até tinha mandado para você mensagem, eu ia falar disso que você acabou de, assim, né, parabenizar pela ação, achei muito interessante, assim, né, teve a divulgação, ainda que em pouco tempo, né, foi muita gente participando, o escritor, né, Marcelino, foi muito compreensível. Eu queria ressaltar, na verdade, a logística, né, que você colocou a aluna para fazer a mediação, achei muito interessante, né, a gente hoje mais cedo aí falando de metodologias ativas, a gente vive falando assim, da importância de colocar os alunos para trabalhar, achei assim, foi muito legal, muito bonito. Eu vi no chat aqui a professora Michele, aqui do campus, falando dessa questão da integração entre campi, que é uma coisa que pode ser eventual e é importante, eu concordo com ela, que a gente tem que fazer atividades, primeiramente, a dificuldade maior, tenho conversado bastante com a Carol da filosofia, com a professora Lilian Rosa, da zootecnia, com os professores, assim, a gente precisa estabelecer ações, né, e eu acho que isso precisa ser institucional mesmo, de
mobilizar nós, professores, aí, para fazer um trabalho realmente de integração das disciplinas, né? E esse momento aí da pandemia é um momento que a gente vai vendo mais possibilidades desses encontros, né? Mas também pensar em rede, conforme ontem o professor Sidney falando, né, que não temos que pensar o IFTM e o Uberlândia Centro competindo com os outros institutos, mas, na verdade, sempre colaborando, a gente troca muita ideia, mas é importante institucionalizar isso e fazer uma rede de colaboração mesmo tanto entre os diversos profissionais da mesma área, quanto fazer as áreas dialogarem, fazer trabalhos nesse sentido, né? E pensar como, assim, né, talvez colocando uma pergunta, né, como que a gente pode usar mesmo as tecnologias, ou como que o Instituto, né, como é que você vislumbra possibilidades de fomentar essas integrações, primeiro localmente, né, dentro do campus, e depois com os diferentes campos conversando. Bem, Rogério, quem me conhece um pouco do meu trabalho, eu sou uma estudiosa e experimentadora mesmo, experimentadora no sentido de ver se dá certo, se não dá certo, de tecnologias. Então, eu confesso, assim, a minha dificuldade nesse momento de ensino remoto não é esse conhecimento técnico, como na última palestra foi abordado, né? E é um conhecimento técnico que geralmente ele vem antecipando o conhecimento pedagógico. Então, assim, isso que a Carol fez na pergunta anterior, para o palestrante, e que eu venho batendo nessa tecla, é que não adianta eu saber usar um Padlet ou saber usar o Google Meet se eu não tiver uma concepção de educação que vai superar esse tradicionalismo, né? Agora, pensando especificamente nesse momento de integração, e assim, eu vejo pessoas, e eu não sei se é algo que... Eu faço isso de uma maneira talvez muito espontânea, e eu vou tentando... Porque eu gosto muito de trabalhar colaborativamente, esse foi o tema do meu doutorado, que me desconstruiu, e estou tentando me construir, né, numa proposta mais colaborativa. Mas, olha, exemplos, né? Eu acho que quando a gente está no ambiente presencial, isso é muito mais fácil. Já trabalhei muito com a Michele, né, Michele em Tuiutaba. Então, todos os espaços que eu passo, né, eu consigo ter esse trânsito legal com não só da mesma área, mas com professores, né, da parte de conhecimento específico e tal. Mas, Rogério, finalzinho do ano passado, nós conseguimos, a professora Luísa, eu e Tayane, que é uma professora de português e inglês do campus Uberaba, nós empreitamos um projeto de organizar um concurso literário. Isso, Ricardo, a gente tentou envolver de fato outros campos, que nós trouxemos professores, até mesmo para a banca avaliadora de textos, que participaram virtualmente, né? Então, estava ali a Marville presente, a Lorane veio presente, então, assim, eu nem conheço a Lorane pessoalmente, mas a interação que nós tivemos foi riquíssima, né? Então, eu acredito muito que se temos a boa vontade, uma concepção em comum de que a educação, ela precisa dessa formação integral, a gente consegue usar esses recursos tecnológicos a nosso benefício. Eu acho que o ensino remoto, ele deixa muito a desejar quando nós não conseguimos trazer essa dimensão da educação integral, né, dessa formação integral, usando as ferramentas. Vou te dar outro exemplo. O curso de licenciatura em computação no nosso campus, eles lançaram agora, e eu entendi até de forma muito pioneira, um projeto de ensino, que é Proseando, que eles trouxeram os alunos para um momento aí aberto, né, para uma comunidade também externa, para discutir questões específicas da formação deles, né? Eu digo pioneira porque ali no campus foi o primeiro curso, né, a tomar essa ação. Então, eu acho que repensar como essas ferramentas podem ser utilizadas, eu entendo que a gente consegue sim ter essa interação, né? Tem gente cantando aqui. Pode ir para a próxima pergunta. Antes de irmos para a próxima pergunta, eu estou preocupado com a professora Maria Regina. Ela está na sala, mas ainda não se manifestou. Alguém do campus dela, por favor, tem o contato, pode ligar para ela para ver se está com algum problema de conexão.
alguma dificuldade de usar aí a ferramenta? Quem pode, por favor, nos ajudar? Ó, o Gilberto retornou, então, Gilberto, pode fazer sua pergunta ou intervenção? Na verdade, é um comentário. E junto com os parabéns, que o projeto é incrível. E eu acho que quando um estudante ou quando a gente conversa com um autor, principalmente um autor da área de literatura, né? Eu acho que, peraí, os autores estão vivos, que a gente parece que para naqueles que já morreram, né? Então, peraí, estou conversando com alguém que escreveu um livro, isso é fantástico. Ainda mais para o ensino médio integrado. E talvez seja essa, na minha visão, que realmente é a integração. A integração, ela é mais do que um projeto interdisciplinar. A integração é aquilo que integra o menino, que integra o ser humano como um todo. Junta as partes. É o que o Marx vai chamar de ser humano omnilateral. É o que o Gramsci vai defender como escola unitária, comum para todos. E é aí que eu queria entrar num pequeno detalhe. Quando a Gisele, ela começa a fala dela, ela fala que passar no vestibular não é a finalidade imediata do Instituto. Concordo. Porém, vamos dizer assim, a finalidade do Instituto é a formação desse homem completo, que o Gramsci vai buscar, e os autores, o Gaudêncio, o Nozella vai buscar, que é o Leonardo da Vinci do século XXI. Que é o quê? Que é o intelectual italiano somado com o economista inglês, junto com o engenheiro brasileiro, digamos assim. Esse é o perfil do nosso aluno que a gente tem que formar. E ao formar esse aluno, em todas essas condições, que esse é o objetivo do Instituto, não é formar técnico, esse era o objetivo do Cefet, esse era o objetivo da escola lá em 1909. A partir de 2008, a formação integrada é formar esse menino como um todo. E aí o seu projeto faz isso e faz isso muito bem. A formação em rede que o Sidney falou ontem é exatamente isso. E a assim, gente formar, só para concluir, a gente formar esse menino como um todo. E você faz isso. O projeto seu mostrou de forma bem clara que isso está sendo feito. Porém, quando a gente fala aquilo lá no início, a gente abre uma brecha para aqueles que defendem o Instituto Federal como formador para o mercado. Não. A partir de 2008, nós viramos Instituto Federal e deixamos de ser Cefet, exatamente para dar condição para esse menino ter a formação integrada, a formação como um todo. Era só esse detalhezinho. No resto, o projeto é fantástico. Mas, assim, mesmo. Esse detalhe, Gilberto, eu até esclareço. Só um minutinho. Sim. Só um minutinho. Gilberto, eu não sei se eu perdi, mas só para que os participantes o conheçam, né? Fala, por favor, o seu cargo e o campus, por favor. Tá. Eu sou Gilberto, eu cheguei no IFTM 2 meses antes da pandemia. Eu cheguei em fevereiro. Seja bem-vindo. Eu dei aula 1 mês e eu já me afastei. Nem os colegas eu conheci direito ainda. E eu sou do campus Patrocínio, professor de História. Perfeito. Seja bem-vindo, então, Gilberto. Obrigado pela participação, viu? Bem, Gilberto, eu só vou explicar, né, com mais detalhes e embasamento. Eu mesma uso muito esse discurso de que as aulas de português, especificamente esses estudos que a gente faz de literatura, não é para preparar para o vestibular, Gilberto. Então, quando eles escolheram a obra, né, do Marcelino Freire, alguns alunos, professora, mas a gente não vai fazer questão de vestibular? Professora, mas eu falei, não, a gente vai estudar a obra, é apreciação artística, sabe, Gilberto?
O meu receio, se eu chego confirmando um discurso de que a gente está ali estudando uma obra de vestibular para prepará-los apenas para o vestibular, é que esses alunos me cobrem resumos e palestras, como os cursinhos geralmente fazem. Então, eu preciso desconstruir isso com os meus alunos. Tanto é que as atividades avaliativas que nós fizemos, para além desse momento de teste, que houve sim um momento de teste, de questão de múltipla escolha, nós fizemos um debate assíncrono, usamos aí as ferramentas que estavam disponíveis, que foi riquíssimo, com uma relação interartes, porque, Gilberto, a temática de contos negreiros, é aquilo que a Clarice Lispector já falava, é aquela literatura que te dá um soco no estômago. Então, Marcelino Freire, ele usa termos não poéticos, palavrões, para falar toda a questão racial. Então, não tem como você ler um conto dele e não se sentir impelido a ter um tipo de emoção, que seja de repulsa, que seja de revolta, que seja de tristeza, né? Então, assim, esse discurso que eu também trago para a aula, quando eu vou estudar uma obra literária, que aquilo ali não é para vestibular, é aquela tentando desconstruir aquele aluno que fala assim, professora, mas isso aqui vai cair na prova? Professora, mas isso é importante para o Enem? Né? Então, assim, eu só queria acrescentar, né, e justificar o porquê que a gente usa, assim, e eu, principalmente, eu uso nas minhas aulas, porque nós estamos ali para muito além disso, é o que você falou, esse homem lateral, né? Então, quando eles estudam e discutem com o Marcelino Freire sobre a questão racial, e ele vai falar muito da literatura de cordel, os cefrões que ele traz ali no conto, né? Ele se inspirar na família dele, na tia dele, que era Totonho. Então, acho que isso tudo foi para além do preparar para o vestibular, né? Tá bom? Podemos ir para a próxima. Queria só me esclarecer. A próxima inscrita é a professora Juliene. Olá, Geraldo. Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Então, Gisele... Boa tarde, obrigado. Eu sou professora do campus Uberaba, estou no Instituto desde 2014, sou professora das licenciaturas, minha área de concurso é a área educação, e aí eu vejo aqui na sala bastante alunos, né, que eu estou trabalhando no curso de licenciatura, e inclusive você, né, e eu conhecia já o seu projeto dentro do seu relato, lá dentro da disciplina. E eu queria, antes de continuar falando um pouco dessa integração, eu queria colocar sobre o tanto que eu compreendo e que eu reconheço os seus desafios, né, enquanto mãe de uma criança de 3 anos, vivendo um momento de pandemia, em que a gente está, como eu gostei da sua expressão, sem braços, né, para compartilhar esses cuidados. Antes a gente contava com os braços da escola, a gente contava com várias outras contribuições que hoje a gente não pode mais contar. E ainda o nosso trabalho foi claramente intensificado e a nossa saúde definitivamente desconsiderada. Então, esse é um registro que vem ao encontro do discurso, da fala do professor Sidney ontem, e que eu concordo e que eu acho extremamente importante e necessário ser considerado. Quanto levando em consideração essa atuação, né, no curso de licenciatura, onde eu tenho 240 professores do Instituto e pessoas, né, também da comunidade, professores, técnicos, servidores do Instituto, fazendo essa complementação, essa habilitação em licenciatura, eu propus uma atividade, né, e que muitos estão aqui conhecem, que foi um fórum onde eles, na verdade, não usei o fórum de discussão como um espaço de conversa livre, era um espaço de conversa direcionada para que as pessoas, os alunos apresentassem ali estratégias, um momento, né, dentro da escola, seja como professor, seja como aluno, para poder ser analisada à luz das teorias do desenvolvimento. Então, ele tinha que apresentar e, posteriormente, analisar. Esse foi um exercício que eu não sei o que eu faço desse material. Eu estou, assim, encantada com a riqueza desses fóruns e dessas interações. Geraldo, você precisaria, né, vamos ver, quem sabe, se essa pandemia nos deixar e dar tempo, a gente publicar o material para que isso se torne ao alcance de todos,
a riqueza das produções técnico-pedagógicas desenvolvidas pelos professores de dentro do Instituto. Isso precisa ser muito bem destacado. Eles apresentam estratégias pedagógicas, eles apresentam técnicas que são possivelmente ajustadas a qualquer um de nós em nossos conteúdos pedagógicos. Então, foi uma atividade que eu coloquei mais no sentido de conhecer as habilidades técnicas de escrita, conhecer um pouco mais esse aluno, para não precisar fazer uma apresentação individual, porque são muitos alunos. Então, eu optei para já ir logo numa atividade e, de uma forma despretensiosa, eu acabei me deparando com um material riquíssimo, que demonstra a qualidade dos professores do Instituto Federal. Nós somos, sim, muito bons, e não é no sentido de sermos, de certa forma, queremos ser melhor do que os demais colegas, é no sentido que nós podemos ser tão bons assim, porque o nosso regime de trabalho, por mais intenso que seja, excluído esse momento de pandemia, nós ainda somos muito privilegiados pela quantidade de aulas, pelos momentos de planejamento, pelos momentos de estudo que nós podemos ter, pelas pesquisas que nós podemos desenvolver. Então, assim, nós temos muitos... no sentido de valorização da profissão, da carreira docente, nós ainda temos muitas vantagens, né, em relação a outros colegas da rede pública. E aí, essa fala sua da integração, eu estou aqui tentando desenhar um conceito em torno da integração do Instituto, porque eu acho que concordo plenamente que nós somos muito isolados, às vezes, dentro de um mesmo curso. Às vezes, a gente não conhece os colegas que trabalham no mesmo curso que a gente. Quando coloca isso no nível de campo, então, piorou. E se a gente colocar em nível de instituto, sabe lá, né? A gente não consegue ter o mesmo discurso. Ontem, a gente percebia colegas querendo cobrar uma resposta, né? Que o professor Sidney, diante de tantas provocações, nos dessem respostas de como agir. Ele deixa muito claro que se nós não tivermos uma postura de rede, né, instituto em rede, que é o que nós temos, da rede de ensino técnico federal, nós vamos poder avançar muito pouco na política. E aí, pergunta a nós, no nosso âmbito menor, qual é a nossa atuação e a nossa busca por essa atuação em rede, de aproximação dos colegas do nosso campo e dos outros campos em relação às nossas áreas de interesse. Nós temos muito pouca integração, ou nenhuma integração. Então, o colega que falou antes ainda do Gilberto, e eu só tenho o rostinho... O Rogério. O Rogério acaba desenhando uma linha que eu tinha desenhado aqui, ele foi na ordem, dizendo, né, quais seriam esses caminhos. Eu penso, sim, que a construção, né, a constituição de uma rede de colaboração, com a aproximação do diálogo em diferentes áreas, isso, claro, mediado pelas tecnologias, afinal de contas, a pandemia nos trouxe essa possibilidade e essa habilidade, a gente não pode negar, constituindo espaços de estudo para que a gente possa pensar, a gente possa criar, a gente possa propor e experimentar, possamos publicar essas experiências. Então, grupos de estudos sistemáticos em diferentes áreas, e cada um de nós podemos propor essas redes, sermos coordenadores de redes, e os colegas virem contribuir com a gente, ter uma lógica de mensal de estudos, como um grupo de estudos mesmo. Isso nos fortaleceria enquanto conhecimento, enquanto constituição de uma base, e nos afastaríamos desse pragmatismo em que muitos só querem saber fazer, né? Só querem saber como que usa o Google Meet, como que usa uma ferramenta, e não quer pensar sobre a sua própria prática, não quer teorizar sobre, tem uma resistência muito grande a fugir da repetição, da formação tradicional. Então, assim, eu peço desculpas, eu me delonguei demais, mas eu queria, de verdade, desde ontem isso está um pouco engasgado aqui, e eu precisava colocar para fora e compartilhar com todos vocês. Muito obrigada, parabéns, Gisele. Ai, Juliane, eu me vi tanto nessa sua fala de engasgada, porque
Quando foi lançado o fórum, né, e esse momento de inscrição, e lá estava assim, práticas exitosas, e eu comecei tanto a pensar, mas eu tenho muito mais exemplo, né, do que fracassou, e eu acho que é importante também ter espaço para discutir os fracassos. Nunca se publica, né, os erros do laboratório lá de química, de biologia, mas é a partir dos erros que a gente vai se aprimorando, né, então eu acho que é importante falar também de fracasso. Mas, Juliane, só complementando, eu quis me inscrever porque eu precisava de espaço para falar. Eu precisava tirar isso que estava engasgado aqui, né? Essas inquietações e poder compartilhar com todos, né? Você falando de coordenações, de coordenar, né? Criar essas redes e termos alguns coordenadores, né? Tantos professores participaram desse momento com Marcelino Freire, e o que o Gilberto falou desse entusiasmo, talvez dos alunos, né? De, nossa, vou falar com o escritor. Mas, Gilberto, se eu te falar que a reação né, de entusiasmo, foi muito mais de professores. Nós tivemos a participação de muitos professores da rede pública, então, assim, eles marcaram presença, até mesmo em fala, né, eles falaram com o escritor, professores da rede particular. Então, assim, como que ninguém antes pensou em mandar um direct para o Marcelino Freire para marcar uma live, né? Tipo assim, esperaram que eu fizesse isso. Então, o que eu estou dizendo, às vezes, falta um pouco desse primeiro pontapé, né? O passo ali para que a gente possa, de fato, ter essa rede. Então, eu entendo, sim, que a gente precisa ter esses coordenadores, Juliane, porque nem sempre a gente pode assumir esse espaço de coordenação por conta das exigências que eu digo assim, que essa própria ação de coordenação vai trazer, né? Então, é muito trabalho. Mas eu fiquei pensando, né, se essa live ela poderia ter sido organizada por qualquer pessoa, né? Mas ninguém fez. Então, ir lá e fazer, eu acho que foi um diferencial para trazer uma contribuição aí em geral, não só para o IFTM, mas esse benefício também para a nossa comunidade. Próxima, Geraldo, não sei se vai dar tempo. Eu estou preocupado, gente, com a Maria Regina. Ela está na sala, alguém conseguiu falar com ela, alguém conhece? Por favor, nos ajudem aí. Ou, por favor, se tiver alguma informação, pode escrever no bate-papo, por favor, né? Gisele, a questão do evento aqui, basta ver o próprio nome, né? Terceiro Fórum. A primeira e a segunda edição foram realizadas em 2010 e 2011, e pensa, né, 9 anos depois... Eu não participei, hein, Geraldo? Exato. Nunca participei dessa... Por isso que eu estou dizendo, eu acho que esse momento de trabalho remoto nos possibilita isso, Geraldo, de estar tendo uma divulgação toda online, não tem a questão de diário, deslocamento, organizar a turma. Então, assim, eu consegui dar minhas aulas hoje à tarde, consegui, né, fazer todo esse ajuste sem precisar sair de casa. Então, assim, tá de parabéns. Eu acho que a sua indicação do Sidney ontem foi perfeita. Então, Obrigado. O terceiro fórum está trazendo muito... Era o meu sonho de consumo, trazer. Que bom, gostei. A Maria Regina me parece que está agora presente. Por favor, Boa tarde. Estou presente, sim. Meu nome é Maria Regina Campanella Locatelli. Eu atuo no campus Ituiutaba, sou assistente social do campus e hoje coordeno, sou coordenadora do apoio ao estudante lá. E a gente lida, né, praticamente com os alunos de todos os cursos, né, e quando surgiu a pandemia, foi difícil lidar, né, porque meu setor é um contato muito direto com o aluno. Tudo que você vai lidar, você busca o aluno, você conversa com o aluno, você liga para a família, aquele muito contato mesmo. A sala vive cheia de aluno, tudo. Se eles passam mal, é no nosso setor que eles vêm. Se eles fazem alguma coisa que é da parte disciplinar, é no nosso setor que eles vêm. Então, é uma sala muito ampla, é um atendimento muito dinâmico que a gente oferta para os nossos alunos lá no campus Ituiutaba. Com a pandemia, né, teve que mudar, e a princípio é um choque, né, porque nós trabalhamos na área técnica e tivemos que também nos adaptar, porque a gente estava no momento de assistência estudantil, e a assistência estudantil trabalha com a inclusão dos alunos, né, dos alunos
com as necessidades de todos os tipos, né? E as hipossuficiência familiar e tudo mais. E a gente foi dispensado para ficar 10 dias em casa e retornar para o trabalho. E a gente continuou, a assistência continua, né? Então, quinta-feira, semana passada, quarta-feira, tivemos reunião com o Adriano, que é o nosso coordenador geral da Proeste, e eu relatei para ele, no início foi muito difícil a adaptação do nosso trabalho, da assistência estudantil, da coordenação de apoio estudante, para lidar com o aluno à distância, esse contato físico que a gente tinha, essa interação com o aluno. Eu tive muita dificuldade para me adaptar. Estou tentando melhorar, depois, aos poucos, a gente foi introduzindo as tecnologias, né, a favor do setor e do aluno, e a gente, então, hoje, às vezes eu estou aqui no fórum, mas, ao mesmo tempo, eu estou aqui conversando e tratando de assunto com alunos, e essa parte mesmo, assim, é que a gente fica preocupada, com a exclusão que esse sistema, né, esse sistema remoto de ensino, e não só o ensino, toda a atividade, né, do Instituto, acaba excluindo, deixando algum aluno sem o atendimento necessário da forma que era dada da forma presencial. Essa adaptação deles também, no começo, a gente sentia que eu deixava meus contatos com os coordenadores, e para os professores, para ir repassando para os alunos, eles também tinham aquele medo de entrar em contato, de entrar não saber como que vai ser atendido no telefone, como é que vai ser orientado, e com o passar do tempo, eles foram ganhando essa confiança, né, a gente liga, eles entram em contato, e tá voltando, mas assim mesmo, para a minha área do serviço social, esse distanciamento ainda é uma barreira que eu ainda tenho que superar, e acho que os alunos também têm que estar sentindo a ausência do setor lá da escola. Alguém mais? Tem mais alguma pergunta para falar? Liga muitas mães para mim, falando das dificuldades que está tendo com os filhos, no termo de conseguir acompanhar, principalmente os meninos dos primeiros anos, né? E elas ligam e falam, olha, né, a gente não estava preparado, a gente não está conseguindo se adaptar. Aí eu vou orientando eles no sentido de procurar os coordenadores dos cursos, no sentido de procurar a pedagogia também, oriento naquilo que é possível orientar, e depois, então, eu vou explicando, olha, entra em contato sempre com a pedagoga do curso, explica a situação, para ir buscando novas metodologias, igual vocês sempre colocam, né? E criar novas formas de incluir esse aluno que está excluído desse elo, com essa formação acadêmica muito ligada com a disponibilidade da internet, que muitos deles não têm, ou se tem é precária. Toda essa discussão que foi, desde ontem, vem sendo trabalhada aqui, né? A gente tem o contato do aluno e a gente percebe muito, né, esse medo que eles têm dessa transformação, dessa mudança e a dificuldade de adaptação mesmo. Não é nem... eles entendem a situação, né, se esforçam para entender, se esforçam para fazer o melhor possível para os filhos, mas nem sempre as condições econômicas ou até mesmo a disponibilidade para está atuando de forma mais presente, né, nessa fase formativa, né, das aulas remotas. Ok, Maria Regina, agradecemos aí a sua apresentação, e nós temos a professora Ana Carolina inscrita também, né, e ela tem uma pergunta a fazer para
professora Gisele, e para você também, Maria Regina. Então, Sim. Ana Carolina, fique à vontade. Oi, Geraldo, Gisele, Maria Regina e as colegas, o pessoal que está online. A Maria Regina, a gente trabalha lá no campus, né? A demanda é bastante, que nós temos 5 cursos integrados, né? São 15 turmas. E eu ministro aula para 13 turmas, né? Então, eu lembro que no início, eu vou começar com a questão que a Maria Regina colocou, e eu queria te fazer uma provocação, Maria Regina, né? Para a gente ver como ampliar em termos de reflexão, como a professora Juliane falou, que esse tempo de reflexão para a gente, ele é muito caro, já que nossas reuniões, elas são quase que majoritariamente referenciadas por questões operacionais, técnico-burocráticas, então, mais para reflexão mesmo. Por exemplo, eu já ministrei aula no IFM, no IFG, o Goiás, e eu nunca tinha visto, até então, estou nos IFs desde 2009, um levantamento sobre estudantes que tinham ou não pelo menos um computador ou um celular com as mídias móveis, né, uma mídia móvel, que tivesse acesso à internet. Eu nunca tinha visto. Embora a gente sempre fale que nós trabalhamos com gerações tecnológicas, como a geração digital, né? Inclusive, é a clássica frase do Mário Sérgio Cortella de que os estudantes estariam no século XXI, os professores no século XX, a escola no século XIX. Uma frase muito polêmica, que carece de muita reflexão, mas é provocativa, né? Embora eu também tenha muitas críticas a essa frase. Então, eu nunca tinha visto. Então, se nós estamos no momento do ensino remoto, não como escolha, nós não queríamos, isso não foi colocado, mas como uma necessidade de atender, de resolver como uma solução temporária com o período emergencial, eu acho que é interessante também a gente não fechar esse momento usando exclusivamente a lente do ensino presencial, da vida com a proximidade física, mas também a gente pensar em outras dinâmicas. Então, por exemplo, o tema da acessibilidade, ele apareceu muito no primeiro momento para invalidar a opção da continuidade das aulas, né? E aí eu ficava me perguntando assim, ora, nós temos o problema do não acesso à internet, e não é de agora. Quantas vezes a gente já não viu estudantes amuado no canto da sala na hora de apresentar seminário, ou amuado meio separado do grupo, porque uma parte do grupo apresentava usando tecnologias, e outro estudante estava ali meio desintegrado, ou com papel, ou com uma fala desconectada, porque não conseguiu se integrar no tempo da construção digital com as outras do grupo, os outros e as outras do grupo, né? E a gente nunca fez esse mapeamento. Estou generalizando, mas é claro que tem locais que eu não tive conhecimento, mas tenho certeza que existe, é importante que exista, né? E a gente não tinha esse levantamento. Hoje a gente tem. Hoje a gente sabe exatamente quais estudantes na sala têm um celular. A gente sabe até mais. A gente sabe o estudante ou a estudante divide o computador em casa com mais quantas irmãs ou irmãos usa celular ou computador da mãe e do pai. Então, eu acho que nós temos esse outro aspecto para tirar e ficar como herança desse período remoto. Agora, eu acho muito perigoso também quando a gente fala assim, eu vi isso muito em reuniões, não podemos ter aulas remotas, eu sou contra, não estamos planejando, não estamos pensando, concordo que precisamos planejar mais. E parabéns à Pró-Reitoria que está fazendo esse fórum nesse período, que fez a reitoria itinerante. Muito importante é trazer a cultura do diálogo, da conversa, de perder o tempo refletindo nossas práticas, né? Perder como ganho, proustiano, né? Proust fala isso. Então, alguém vira na reunião e fala assim, não podemos ter a aula. Por quê? Porque eu tenho 7 estudantes, 10 estudantes na turma de 35 que não têm acesso. É o que eu chamei de inclusão negativa,
Você está dizendo, então, para esses 7 estudantes que toda a instituição vai parar em função deles. É uma culpabilização indireta. Isso eu chamo de inclusão negativa. Você usa o argumento e não trabalha a ampliação da perspectiva. Por outro lado, nós podemos também pensar na inclusão afirmativa. Sim, eu tenho 7, 10 estudantes e a instituição tem que se voltar para pensar a inclusão deles nos processos dinâmicos de construção da sociedade. Porque toda a sociedade está aderindo ao universo virtual, online, digital, remoto. Quantos países, né, não fizeram isso? Então, eu acho que a gente, muitas vezes, tem que ter alguns cuidados em como apresentar esse argumento da acessibilidade para não incorrermos numa segunda condenação social. Porque a gente sabe que, sim, os estudantes, a juventude, viram e falam, não, cara, a gente podia ter melhorado a aula, né, mas não teve jeito, porque fulano não conseguia acompanhar, então a gente teve que voltar. Isso acontece. Pode não ser corriqueiro, pode não ser comum, mas isso acontece. Então, eu acho que a gente precisa pensar nesses termos de inclusão afirmativa e não utilizar do processo da análise, da discussão da acessibilidade ou da não acessibilidade para não esterilizar a própria inclusão. É aí que a gente tem que cobrar e pensar projetos, programas de inclusão a partir da assistência estudantil vinculada à assistência social. Governo, vocês querem, então, o trabalho, quer ampliar as metodologias, as plataformas, mas, então, precisa estar acompanhado de inclusão digital, de programas de assistência. E aí a gente tem que cobrar mais recursos, e aí a gente tem que cobrar projetos, e a briga não é fácil. Ela não é fácil. Mas é nesse processo de inclusão que, por exemplo, a gente tem que pensar ousado em ter TVs educativas de sinal aberto que chegue nas comunidades, que chegue para as escolas. Cadê as rádios estudantis dos grêmios? Cadê as rádios comunitárias? Então, é usar esse momento e ficar com uma herança que nos potencialize. Agora, se eu uso uma inclusão negativa, eu esterilizo. A gente engessa. Então, o argumento da acessibilidade, ele é muito importante, eu acho que merece que a gente amplie, viu, Geraldo, um debate, um outro evento, uma outra atividade, para a gente pensar nesse aspecto, porque eu vi uma imagem uma vez que me deixou muito preocupada. Colocaram um estudante negro sentado numa rua de terra, com um caderno na mão, em cima de uma cadeira, e colocou assim, olha aqui o ensino remoto. Ora, gente, não... A gente está culpando, a gente está encontrando culpados para que alguma coisa na sociedade não caminhe. E a culpa não é dele. A culpa está no outro processo dinâmico da sociedade, das estruturas sociais, financeiras, econômicas, etc, etc. Então, assim, eu tenho muita preocupação nesse aspecto. Eu acho que nós, enquanto instituição, nós precisamos falar, olha, você não tem, então venha. Vamos tentar. Pai, mãe, tia, avó, o que está acontecendo? E acho que o Instituto, quando eu recebi a notícia, foi até o Jackson que deu, que estava buscando parcerias, que fez a proposta da assistência, que talvez não seja o ideal ainda, talvez não é, mas é o que consegue dar de resposta. Isso é interessante. E nós temos que usar mais, vamos ocupar os canais de televisão, vamos propor criação de TVs educativas que estavam sendo excluídas, estavam sendo, assim, dizimadas, né? Esse é um aspecto, assim, Maria Regina, que eu gostaria de propor, sabe? A gente pensar em outros modos também de lidar com essa herança do ensino remoto, que eu acho que o IFTM acertou muito no início, de imediatamente não dizer um não, de não invalidar. E isso está mostrando agora que está potencializando e trazendo à tona uma maturidade institucional que talvez a gente não conseguisse estabelecer os diálogos que a Gisele falou muito. Ontem e hoje, a professora Juliene falaram, né, está trazendo assim, a possibilidade da conversa, do contato, da troca, né, e acho que isso vai, por exemplo, nos possibilitar ver algumas lacunas da nossa integração. Nós estamos num fórum e estamos falando de integração aqui na nossa sala, mas nós não estamos, por exemplo, mesmo no fórum, integrados. Eu não consegui ouvir o pessoal da tecnologia lá apresentando sobre os programas, porque nós tivemos essa separação por áreas.
Isso já nos faz pensar sobre a nossa integração, né? E sobre o nosso próprio processo de inclusão, a nossa autoinclusão. Quanto é que eu me disponho a me incluir com o pessoal lá na dinâmica do pessoal das tecnologias, o pessoal das exatas? Que não dá para pensar um currículo integrado se eu mesmo não me integro, né? Que é diferente de unificar, né? É essa reflexão. E aí, Gisele, o que eu queria falar com você é esse desafio da integração pensado entre áreas, né? Como é que eu falo da questão das relações étnico-raciais se nós temos essa separação naturalizada entre áreas? Como se algumas áreas jamais tivessem condição de falar, por exemplo, da cultura afrodescendente. Embora a gente saiba que tem, né? A matemática africana é enorme, ela é infinita, né? E aí, nós conseguimos fazer essa integração se os nossos modelos têm contribuído ou potencializado menos do que a gente esperava sobre a integração? E isso é uma provocação indireta clara, né? Para o Geraldo aí, que é nosso coordenador. Como é que a gente faz isso, que a gente está propondo aqui? Nós estamos falando entre colegas que estão fazendo essa reflexão há anos, né? Agora, eu queria muito integrar com as outras áreas, e faço essa provocativa sempre, mas eu acho que aí vem a questão institucional também, né? A indução, induzir essa integração em termos institucionais, porque é o que a Gisele falou, se a gente ficar como pioneiras, propositoras, coordenadoras, a gente sucumbe fisicamente, né? Canta, né, isso, Carol? É o que eu estava falando das demandas. Quando você assume essas posições, e eu vou te ser bem sincera, a impressão que eu tenho é que os nossos colegas, esses que estão mais próximos, eles até esperam que a gente levante a mão e tenha uma proposta já estruturada de como fazer isso, né? Mas há momentos na vida que a gente não consegue. É como eu disse, a minha prioridade hoje é o LIP, né? Então, aquela Gisele que você conheceu lá em Tuiutaba, antes da maternidade, é outra hoje. E em vários aspectos, e também nessa questão de trabalho. Mas, Carol, eu acho, e aí eu, pensando assim, né, já que você me provocou, eu vou compartilhar um pensamento que ainda está em construção. E eu acho que a maternidade também me transformou a pensar assim. Carol, a gente não consegue impor nada a ninguém, né? Eu já tinha essa certeza quando eu lidava ali diretamente com os meus alunos em sala de aula. O trabalho colaborativo é uma gerência, é uma negociação constante de conflitos, e conflitos de interesse, conflitos teóricos, conflitos comportamentais, né? E o que eu entendo hoje, né, de um pouquinho aí de experiência de trabalho colaborativo, a gente só vai alcançar esses outros colegas, essas outras áreas, se de fato a gente sentar numa reunião para ouvir ativamente. Então, assim, eu não estou na reunião para uma comunicação violenta. O que eu quero dizer, né? Quem aí já estudou sobre comunicação não violenta, é a gente tentar ouvir o outro para tentar entender o lugar de fala desse outro, né? De fato, Carol, eu entendo quando alguém de outra área, e a gente está aqui taxando e rotulando muito as áreas técnicas, mas quando outra pessoa não alcança a dimensão da discussão que a questão racial tem nesse ambiente educacional, é porque na vida dela, ela também não entende, Carol. Né? E aí eu não estou dizendo que essa pessoa seja racista, mas declaradamente ela não é antirracista, né? Então eu acho que é um trabalho muito de mudança do micro, e aí porque a pesquisa narrativa, que é a minha vertente de pesquisa, defende enquanto tese, né? Essa mudança que eu consigo fazer ali na minha sala de aula, e aí esses alunos conseguem engajar um outro professor da área técnica, é o que eu respondi para a Sani, né? Talvez esses outros professores, e eu já tive experiências assim, eles aderem aos nossos projetos, às nossas propostas, eles contribuem efetivamente, até mudam um pouco essa visão de educação, porque eles sentem segurança numa proposta elaborada, né? Então, eu acho que esse trabalho que a gente tem de discussão, isso que o Geraldo e a equipe da Pro estão fazendo hoje, que é, de fato, assim, inovador, considerado as outras gestões, de fato, assim, muito notável enquanto
um início de tudo. Eu acho que a gente precisa de mais espaços para conversar, Carol. E, assim, o que eu consigo te provocar também é que a imposição também não resolve. Eu acho que a gente teria que ter muita essa negociação, né? É mais nesse sentido. Geraldo, eu tô vendo que a Lorraine tá doida para falar, deixa ela falar. Eu tô doida para ouvir. Não, mas a Maria Regina também, ela é apresentadora, né? E ela foi provocada, vamos falar assim, pela Ana Carolina. Verdade. Então, ela também estava com o áudio ligado para falar. Então, depois da Maria Regina, a gente abre para a Lohane. Então, obrigada, professor. É isso mesmo, a Carol me provocou bastante mesmo, quando ela falou, olha, a gente tem noção que muitos alunos não têm acesso à internet, não têm o equipamento, não têm um celular, mas a gente nunca fez uma pesquisa para aprofundar, quantificar dentro do Instituto, né, esses alunos que não têm acesso. No projeto de inclusão digital, nós abrimos o projeto com 172 alunos, e por vezes ainda os coordenadores me passam, olha, esse aluno, ainda eu estou com uns 3, 4 alunos ainda precisando da inclusão digital e tem que reiniciar outro projeto para incluir esses alunos que estão fora do programa. E quando a gente também faz a investigação da frequência no programa de assistência estudantil, a gente verifica também que alunos que é da área da informática, né, e estão fora, eles não estão conseguindo acompanhar as aulas online, as atividades acadêmicas online, porque eles alegam não ter uma internet bacana, não ter o computador em casa, e às vezes os coordenadores, é uma estranheza que nos causa, porque ele está num curso da área tecnológica, da informática, e, ao mesmo tempo, quando ele sai do circuito da escola, ele não tem o equipamento, né, um equipamento bacana em casa para dar continuidade naquela formação que ele está tendo ali. E aparece para a gente no programa de assistência estudantil essas dificuldades. E, realmente, Carol, nós nunca fizemos uma pesquisa para aprofundar, para conhecer profundamente o nosso campus nessa área tecnológica, e estamos num campo de tecnologia. E isso já deveria ter feito quando foi implementar a assistência estudantil, talvez quando foi implementar a assistência estudantil, ela digital, né, que hoje a gente oferta assistência estudantil digital. É um programa bastante bem bacana. Todo ano a gente, antes de abrir o edital e durante o edital da assistência estudantil, a gente trabalha muito para capacitar os alunos, né, para ter esse acesso digital, aprender a usar a plataforma da assistência estudantil, e durante as inscrições, a gente, então, para amenizar essa situação de exclusão dos alunos, né, digital que eles têm, a gente faz plantões na hora do almoço, nas salas dos laboratórios, faz plantão depois das 5, a equipe fica lá nos laboratórios da informática para auxiliar os alunos a fazerem as inscrições na assistência estudantil, e sem fazer uma pesquisa, sem aprofundar e conhecer realmente, né, as necessidades dos nossos alunos. Ok. Lorraine, eu vi que você escreveu aí no chat, né, que o tema já passou, mas se você quiser fazer a intervenção, fique à vontade. Oi, gente, tudo bem? Eu vou falar rapidinho, que eu prometi que ia ser rapidinho. Tá dando para ouvir, né? Ó, promessa é dívida, viu, Lorraine? Uhum. Tô brincando, viu? Fica à vontade. Tá, obrigada, Geraldo. Eu sou Lorraine, estou aqui no campus Uberaba desde 2016, vim do IF Goiânia, estou na rede desde 2009. Estou coordenadora do Centro de Idiomas, mãe de 3 filhos. Tem que deixar essa parte enfatizada, porque está tenso. Eu falei que o tema já passou, porque a explanação da Gisele foi a primeira, e eu participei da roda de conversa com o autor Marcelino, e aqui no campus Uberaba a gente divide
os terceiros anos de português e literatura. Então, eu estou à frente da literatura aqui nos terceiros anos, e eu queria dizer, além dos parabéns e tudo mais, e da importância, o que mais me chamou a atenção nisso tudo, essa quantidade de lives que a Gisele também falou, vocês estão falando muito da questão da integração, da educação e tudo mais, mas eu fico pensando no papel da arte, eu fico pensando no papel da literatura, né, das artes em geral, visuais, escritas, né, literária e tudo mais, porque é isso que está dando o consolo para o aluno em casa. Ele assistir uma série, assistir um filme, ler um livro, ler um mangá, e amanhã a gente vai falar um pouco sobre o nosso trabalho que a gente fez interdisciplinar, eu, Marvila e Gabriela, com Sociologia, Literatura e Artes, e assim, o que eu queria dizer depois, gente, vocês me desculpem, porque não tem como separar a parte política. Quando um ministro da Educação fala que não quer colocar o dinheiro dele para filósofo, antropólogo e sociólogo, isso é uma facada no coração da gente que é da área de humanas. Então, o que eu quero dizer com isso? Todos esses projetos integradores, em todas as áreas mesmo, a gente está aqui para formar esse cidadão completo, como o colega falou mais cedo, eu fico pensando muito nessa questão do papel da arte, como que a arte está consolando esses meninos em casa. E como que é pela arte que a gente está tentando aqui dentro de casa, consolar, no sentido de consolar mesmo, porque os nossos filhos não têm resposta, nós não temos respostas, nossas datas mudam todo dia, a gente não sabe, o meu coordenador hoje falou, a gente não sabe nem se vai estar vivo amanhã. E é por meio da arte que a gente consegue deixar de ser um tanto quanto, esse animal que a gente também sabe? Passando por um momento político tão pesado, tão difícil, de total desmerecimento do nosso trabalho, especialmente na área de humanas. Então, assim, eu pedi essa fala, eu estava pedindo mesmo, desde quando a Gisele começou, porque parece que virou aqui um fórum de vamos nos consolar, esse grito que eu dou, da importância que está tendo a arte e a literatura na vida dos nossos alunos, como que um trabalho desse que a Gisele fez, de colocar um autor, gente, eles estão vivos, a literatura marginal é uma coisa maravilhosa, sabe? Tem tanta coisa linda e rica que esses meninos estão tendo condição de perceber e de se consolar por meio da arte, que eu tive que pedir a palavra 1, 2, 3 vezes aqui no chat, esperei com muita paciência, ouvi todo mundo, mas eu acho que é um grito, a humanidade precisa olhar um pouco mais para a arte, e a gente, muitas vezes, é o total intermediador disso, os meninos só têm acesso a essas coisas por causa da gente, por causa da escola, né? Então, agradecer demais, Gisele. Gisele, a gente não se conhece, mas sempre que a Gisele precisa, eu dou um grito também. E eu estou aqui disposta, disponível, dentro do que é possível. Não prometo nem 00:06, porque a menina acorda de madrugada ainda. Mas o que eu puder fazer para melhorar a vida dos nossos alunos enquanto profissionais, cidadãos, e especialmente nesse momento que está tão difícil para eles entenderem qual que é o lugar deles nesse mundo, e o nosso papel na vida deles. Estamos aí, é isso, gente. Desculpa aí qualquer coisa, mas foi meu desabafo. Está chegando mais um moleque aqui. Obrigada, gente. Lorraine, eu que peço desculpas, viu? Eu vi que você falou que estava no chat, né, inscrito e tal, eu realmente não percebi. Não, imagina, Geraldo, é muita gente falando ao mesmo tempo, eu quase desisti, porque já era aula online do pequeno aqui, mas o pai foi lá e assumiu, então a gente vai fazendo isso, vai tentando discutir um pouco, né, mas eu agradeço demais a oportunidade, eu tenho visto os relatos, eu estou, na verdade, muito emocionada e muito feliz de ver que os colegas, pelo menos a maioria, está empenhado em fazer alguma coisa, em mudar, mesmo que a gente não saiba bem o caminho, mesmo que a gente não saiba bem o caminho, a gente está tentando. Né? Obrigadão. Somos muitos mesmo, viu, Lorraine? Obrigada. E, pessoal, assim, até fazer uma justificativa, eu comentei agora há pouco, né, que em 2010 nós tivemos a primeira edição, em 2011 a segunda edição. E nestas duas primeiras edições, tendo em vista ainda a escassez, já naquele momento, de recursos, o evento era mais voltado para os gestores do ensino, envolvendo inclusive coordenadores de cursos, e também as equipes dos NAP. Então, por isso, Gisele, que você não teve a oportunidade naquele momento de participar.
os professores realmente não foram o público-alvo naquele momento. E isso eu estou falando porque nós tivemos que repensar até mesmo, né, o formato aí do evento. A gente sabe aí que está sendo corrido, mas é um bom sinal, pelo menos eu entendo que se nós estamos faltando tempo, né, para tantas intervenções, tantas falas, é sinal de que as pessoas querem sim fazer, é igual eu coloquei no chat, né, um clamor, né, as pessoas querem expor, articular, né, trocar ideias, experiências, e realmente este era um dos nossos grandes objetivos, né, enquanto evento. E, pessoal, sinto muito, né, o tempo está já Deixa eu só ultrapassado. completar a fala da Lohane. Um minuto, Sim, Gilberto. É que eu estou chegando agora, eu tenho direito de falar mais. Tá bom, vou abrir uma exceção. Não, é só porque quando a Lohane estava falando, tipo, o papel da arte nesse momento, do ver o filme, de assistir uma peça de teatro, de ler um livro, e o projeto da Gisele em si. Aí a gente tem que pensar, isso não é formação para o trabalho? Quando a gente está discutindo as relações étnico-raciais, independente da mídia, quando a gente está discutindo literatura, nós não estamos formando para o trabalho? Esses meninos dentro da formação do mercado de trabalho de hoje. Quando eu estou na minha aula de história, ensinando o conceito de cidadania no mundo grego, eu não estou preparando para o trabalho? E essa preparação para o trabalho, junto com a ciência, junto com a cultura, junto com a pesquisa como meio pedagógico e tal, isso não só lá no início do PPC, mas dentro da nossa aula e a gente faz. Não é a integração? E essa integração em cima dos conceitos, ela é muito mais fundamental do que a integração via interdisciplinar. Eu pego um projeto aqui, você faz uma parte ali, a gente junta e termina, acabou essa integração. Não, quando a gente faz um projeto tipo levar um escritor para discutir a questão racial no Brasil do século XXI, eu estou preparando esse menino para não ser racista em hipótese alguma, inclusive no trabalho. Então, a integração, e a Lohane falou muito bem, ela se dá por meio do conceito de trabalho. Era só isso que eu queria completar, que eu achei muito interessante o que ela falou. Passei de um minuto, Gilberto, né? Valeu. Mas são as categorias teóricas mesmo, né? A ciência, a cultura, a tecnologia, fundantes aí da nossa proposta mesmo de ensino integrado, né? Isso está, inclusive, nas literaturas aí que em seguida vieram, né, a partir da fundação aí dos institutos federais em 2008. Né, e quando a gente fala também, né, eu vim acompanhando a fala de todos vocês, a questão do diálogo, né, isso é um dos conceitos fundamentais quando a gente fala de interdisciplinaridade. A gente pega autores, por exemplo, como Ivani Fazenda, que no Brasil é uma das grandes referências, né? Para ela, interdisciplinaridade é diálogo. Então, essa importância realmente de termos, né, entre as disciplinas, uma atitude, né, de diálogo. É essa palavra que ela usa literalmente, atitude de diálogo. E para os cursos técnicos integrados, principalmente, né, esta é uma grande questão a ser levada em consideração sempre. E nós temos que, a partir das discussões aí de Gusdorf e mesmo do Wilton Japiaçu no Brasil, né, nós temos que, infelizmente, ainda aquela cultura positivista, cada um na sua caixinha, e essa é a dificuldade, né, o desafio que nós temos pela frente, né, quando falamos em formação de professores, realmente impor essa cultura de diálogo. Pessoal, agradeço, né, a presença de todos vocês neste segundo dia, esperamos aí que vocês tenham gostado, né, amanhã nós temos uma temática geral voltada para a avaliação da aprendizagem e contamos com a presença, né, com a participação de todos vocês. Agradecemos a professora Gisele,
né, a Maria Regina, pelas apresentações. A gente continua, sim, né, em outros momentos, esses diálogos, em outros eventos, a gente tem esta intenção, enquanto gestão, né, na Pró-Reitoria de Ensino, promover realmente essa troca de experiência e esse diálogo entre os campos. E se formos ver realmente essa questão do lado positivo da pandemia mesmo, eu acredito que essa descoberta, né, destas novas oportunidades de interação seja uma coisa até surpreendente. Apesar de todos os desafios, de todos os problemas que a gente tem enfrentado, é uma oportunidade única que talvez não teríamos se tivéssemos com as atividades como sempre foram. Então, momentos de crise como esses, né, fazem a gente redescobrir, né, oportunidades, repensarmos nossas práticas e até mesmo nossas concepções de vida, né? Então, isso é muito importante. Quero agradecer em especial também a presença da Marina Valim, né, a nossa intérprete aí de Libras. Parabéns, né, são profissionais essenciais, né, para promover aí a inclusão, né, dos nossos estudantes, dos nossos servidores. E é uma coisa simples, mas é de coração, viu, Marina? Nosso agradecimento. Pessoal, então, declaro encerrada, né, esta sala de humanas e linguagens, né, no dia de hoje, e amanhã nós teremos novas apresentações, né, como vocês já sabem. Amanhã estão previstas aí na apresentação, só um minutinho, 2 apresentações, uma da Aline Garcia Bisinotto, do campus Uberlândia, com o tema O Avanço Acadêmico de um Estudante com Paralisia Cerebral, e uma segunda apresentação com a Gabriela Costa, Lorraine Vidigal, Marville, do campus Uberaba, intitulada Arte, Literatura e Sociologia, Experiências de um Trabalho Integrado. Esperamos todos vocês amanhã, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e tomem muito cuidado, sempre.